Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. Olá, amigos, muito boa tarde para você que está assistindo ao vivo através do nosso site ou para você que está ouvindo na radiocavoque.com.br ou você que acordou de madrugada, foi assistir ao podcast, foi ver no Google, né, onde estamos também. Mais uma rodada, mais um pôr do sol, mais uma hora do Rush e mais uma vez com pessoas bem especiais para os nossos interesses coletivos, tá? Para o bem comum de todos. Nós vamos já apresentar os nossos convidados que não são entrevistados nunca. Aqui são co-apresentadores, normalmente vêm para a bancada para ser. E hoje, literalmente também. Milton Cordeiro, obrigado, a sua falta foi sentida ontem. Não dá mole com essa mão, que ele tá machucado a mão. E ele bate em cima. Meu Deus dizer pra você, ele acertou o dedo do cara que tá com problema. Eu já sei o que eu vou fazer. É sempre assim, pra não bater a tua mão esquerda. Você vai ter que passar pra cá, eu fiquei que eu vou passar a bater a mão direita. Ai, meu Deus do céu. O Patrick Mota que apresenta. Tá. Já para apresentar? Pode apresentar. Não, peraí, deixa eu dar uma desculpa. Nós anunciamos ontem a presença do escritor Simão Pessoa, hoje, mas o Simão mandou uma justificativa bem longa e realmente dizendo que está esperando. Tinha uma reunião com o escritor de Itacoatiara, já estava agendada há muito tempo, e o rapaz veio só para essa reunião. Bacana. Em cima da hora. Seria uma boa conversa, nós tínhamos reservado inclusive 6 lugares, né, Milton, aqui que eu pedi, e é isso. Agora, nós checamos na nossa central de checagem de fake news e a reunião é verdadeira. Sim. Aliás, 8 páginas. 8 páginas, então a gente dá o desconto para ele que é real. Mas está marcado, ele quer sexta-feira que vem, e ele vai trazer 2 livros, um dele e do Simas, o Careca Selvagem, que também está lançando livros. Os 2 irmãos são devoradores de livros, são escritores também, e estarão aqui na próxima sexta-feira, vai ser imperdível. Por favor, Patrick, anuncie os nossos convidados. Bom, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à Cavoque, essa rádio web que é aqui no Veiralves, que é um novo momento do rádio que está na televisão, do rádio tradicional, com programas que dão espaço de verdade. Aqui não tem negócio de colocarmos no ar só aquilo que a editoria quer. A gente coloca aquilo que é um fato. E é por isso que surgiu a Rádio Cavoque, uma ideia do Milton Júnior, que foi chamando os profissionais e conversando com os dinossauros também. E aí fomos formando essa equipe, que tem como sócio também o querido doutor Luiz Mário. Um abraço, doutor Luiz Mário, Luiz Augusto, todo mundo. Quem é a nossa entrevistada? É uma mulher amazonense, juíza, porque não tem esse negócio de ex-juíza, não. Ela é juíza. Ocupou esse cargo, foi defensora pública pelo Estado do Amazonas no atual governo, e é uma mulher que, apesar de um sorriso lindo e de ser uma mulher de fibra, ela tem opiniões também muito fortes e decisões mais fortes ainda. Ninguém pega no braço dela, não ser o amor da vida dela, é óbvio, né? Carol Braz, que é essa defensora pública e juíza, como eu disse, que tem um lema que eu fucei as redes sociais dela, né, claro, para saber o que ela pensa. E nas redes sociais dela, ela escreveu frases como, abre aspas, a justiça só é justiça se for para todos. E uma outra frase, para defender quem mais precisa e atacar com coragem os problemas do Amazonas. Quando a gente fala que as mulheres amazonenses, todas elas, sem exceção, são guerreiras, são verdadeiras, muitas estão à frente da gente na documentação, na educação, na formação e continuam ganhando pouco. Trabalhando pra caramba, criando filhos. Por que essa mulher decidiu se lançar como pré-candidata ao governo do Amazonas, que o nosso estado nunca teve uma governadora, nunca teve uma prefeita? E ela se coloca à disposição com coragem, mas sem se render aos problemas que eles criam. Ao contrário disso, dizendo, estou aqui para ajudar e dar soluções.
Essa é a nossa convidada de hoje. Antes das suas saudações, só queria anunciar na bancada também jornalista Meike Farias, que está com a gente hoje na condição de co-apresentador, né? Mas não vou dar moral pra ele não, que ele torce pra um time aí. Exatamente. Seja Abraço, bem-vindo, Meike. doutora. Na verdade, eu nem me importo. Ele apanha do meu o tempo todo, não tem problema. Olha essa briga desse time de futebol, hein? Não posso falar, vou ter que defender aqui o time, né, do A meio. senhora porque torce pra algum time, doutora? tenho que Ih, torcer. gaguejou. Tem um trio, amigo. Eu tenho um trio em casa, Mas que eu torce não pra quê? posso contrariar meus meninos, mesmo? né? É a São tríplice coroa, amor. 2 pequenos flamenguistas e um grande flamenguista. Então a gente tem que acompanhar, né? Vamos falar de política, vamos falar sobre política. Vamos mudar o O assunto. por favor. Vascaíno ficou. Mas olha, eu vou levar os meninos para assistirem o jogo do Vasco. Vamos aprender lá. Vamos Faço aprender questão, vou levar meu pai, Elzir, lá da Cachoeirinha, Alô, seu Elzir. inclusive vizinho do Simão e do Simas Pessoa, legal. que são da Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, vizinhos de Carol Braz, que é do bairro da Raiz. Gente, obrigada pelo convite. Olha a minha responsabilidade de estar hoje aqui nessa bancada, rodeada de homens da comunicação. Para mim é um prazer. Eu só quero agradecer o convite e agradecer você que está aí Queria acompanhando avisar que a senhora não também. veio aqui falar de política não, viu? A hora do rush é pra gente falar de tudo, né? Vamos falar de tudo, então. Inclusive política. Inclusive. Me diga agora, ele perguntou, e eu costumo dizer que ele não tem jeito. Eu digo para ele, fica solto, mas ele vai na formalidade, e eu gosto disso, na verdade. Mas o programa é para a gente descontrair e falar de tudo. Mas esse tudo que a senhora vem falando há um bom tempo, uma pessoa que deixou de ser juíza, voltar para a defensoria pública, é que está a fim de fazer justiça, né? E foi bom o Patrick falar do lema, né? Defender quem mais precisa. E como juíza, a gente faz direito para fazer justiça. E eu achava que como juíza seria a maior oportunidade de fazer essa justiça. E percebi na prática, fiquei 1 ano e meio como juíza e vi que como na justiça eu ficava ali de mãos amarradas, esperando os pedidos chegarem até mim. Tantas injustiças acontecendo e aquilo não chegava. Por quê? Por falta de alguém para levar o pedido dos mais carentes até a justiça. Então decidi voltar para a defensoria e acabei naquele período coordenando um ônibus da defensoria itinerante que ia para as cidades vizinhas, que levava atendimento para os bairros mais carentes daqui de Manaus. Foi no Alto Solimões, realizou lá mais de 800 casamentos entre os indígenas. Sim, foram 804 casais indígenas. 804 casais, 1.608 pessoas. Muita gente. Foi um evento muito bonito e teve a participação da defensoria. E foi numa comunidade, né? Eu me lembro que esse evento não foi na sede do município. Foi em Feijoal. Em Feijoal, que é um distrito que deve ter 5 ou 6 mil habitantes, asfaltado, com base, com uma vida normal, pequena cidade, lá em Feijoal. Perfeito. Então aí a gente começa a ver que a justiça está na vida das pessoas. A justiça real é você poder mudar a vida de alguém. E esse mudar a vida, às vezes, é um documento. Às vezes é um serviço público, é um atendimento. E comecei a perceber, como secretária de Justiça, Patrick, essa experiência no executivo, quando eu tive a experiência de ser uma gestora pública, percebi o quanto as demandas estão ali para serem resolvidas e às vezes falta vontade de fazer, falta sensibilidade e às vezes até mesmo preparo. Então, em São Gabriel da Cachoeira, um idoso de 76 anos nasceu com uma deficiência na perna e até os 76 ele não tinha tirado um documento. Perdeu de ter a vida toda um benefício do governo federal, não teria passado por tanta privação, por tanto sofrimento, pela ausência total de uma política de Estado, ou seja, ele não era nem um cidadão porque não tinha um documento. Isso Não tem existia. muita gente ainda Sim. assim por aí. Eu me lembro agora... E corroborando, você vê como é a importância de uma mulher que percebe essas coisas. O homem político também percebe, mas não faz. Ela percebeu, poderia dizer, não vou lá não, vou mandar outra pessoa lá, eu chego aqui assim, ela foi lá. É esse tipo de situação que a gente fica chateado, e aqui na Cavoc, quando a gente vê uma mulher que não só fala sobre isso, mas esteve lá, e lembra até de um senhor de 70 e poucos anos, que, meu Me Deus do marcou. céu, até 70 não tinha nem documento. Pois é. Eu Me queria marcou saber muito. da doutora
Posso lhe chamar Da de Carol, Pode chamar de Carol? Vamos Pronto, manter, vamos chamar de formalmente. Carol. Eu pronto. gostaria que a mesa mantivesse, doutora, não é por nada não. É muito importante isso, para as pessoas lembrarem, o Milton está certo, olha a mão, Epa, é verdade. o Milton está Toca, eu certo. tenho aqui um negócio Oh, elevado meu aqui Deus. na minha... Não precisa Só contar tocar, para eu ninguém. faço que um murro na minha Nossa. cara. Já dei sugestão para ele tirar esse dedinho, mas ele não quer que vai lembrar o As nome. pessoas que estão lá do outro lado, por isso que o jornalista trata normalmente o entrevistado como senhor e senhora. Claro. Milton, faça sua pergunta, que eu tenho duas observações para Na fazer. percepção da Carol, eu queria saber como ela vê a atual gestão do nosso governador, já que a senhora hoje é oposição a ele. Fique à vontade, viu? Fique à Fique à vontade. vontade. O quê? Porque a gente vê, agora queremos ver assim, porque a gente nunca viu realmente uma candidata mulher. Quero ver do jeito que a senhora Pré-candidata, pensa. vamos- Pré-candidata a esse cargo. A gente nunca viu uma situação, quero ver o que a senhora pensa realmente disso. Eu venho muito revoltada, indignada com a política. Fui criada numa família que não gostava de política. Mas quando foi a eleição do atual governador, naquele momento me acendeu uma esperança de que nós teríamos uma mudança na política. Então eu apoiei o atual governador, eu e mais de 1 milhão de amazonenses acreditamos que ali seria um momento de um rompimento com aquela política tradicional e que nós teríamos a mudança no nosso estado. Fiz parte do governo por 1 ano e meio como secretária de Justiça e vi de dentro do governo quantas coisas boas podiam ser feitas, mas essas coisas boas não eram prioridade. Então acaba que quando eu percebi, eu tendo o meu cargo, tendo o meu histórico, tendo a minha honra, disse eu saio desse governo e volto para a Defensoria Pública. Mas voltei para a Defensoria Pública para continuar o meu trabalho, ganhei um prêmio nacional, né, um prêmio do Prêmio Inovare junto com a minha equipe da Defensoria Pública. Mostrei o quê? Como secretária de Justiça, você chega lá, você trabalha. Como defensora, eu trabalho. Como juíza, fui lá, fiz o meu trabalho. E agora a gente mostra o quê? Que essa política, como decepcionou a população, também é uma decepção para mim. Porque nós esperávamos uma independência, esperávamos que o governador pudesse ali tomar decisões de forma independente e hoje, infelizmente, são grupos e interesses que tomaram conta do governo, prejudicando o desenvolvimento. Não tem nenhum programa, nenhum projeto, isso que eu critico. No ano passado, Na verdade, o ficou na mesma, né? A mesma. Nós tivemos, dentro da pandemia, um superávit de 6 bilhões. E o que foi feito com todo esse dinheiro? A gente não viu nenhum projeto novo, não desenvolveu o turismo, não desenvolveu nenhuma nova matriz econômica para a população do interior, nada de novo para a capital. A juventude está abandonada. Eu questionei por que as escolas não abrem nos finais de semana para a gente capacitar o nosso povo das comunidades para colocar uma aula de futebol, porque eu tenho 2 meninos, sei que criança tem energia. Imagina a mãe da comunidade carente com um monte de criança em casa, sem ter, olhando uma escola com uma piscina semiolímpica fechada. Então, essa sensibilidade não tem. Hoje eu percebo que realmente foi uma decepção o atual governo, porque nós esperávamos que ele fizesse algo diferente. Eu apostei, eu fiz a minha parte, 1 milhão de amazonenses fizeram a sua parte, ele não fez a parte dele. Então, a partir de agora, a gente vai continuar acreditando, continuar tendo esperança, porque a gente não vai jogar a toalha. Bom, nós vamos voltar para esses assuntos aí no terceiro bloco. São 3 blocos de 30 minutos. Vocês estão dispostos hoje, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Primeiro, mandar um abraço para o Luiz Castro, que com certeza está ouvindo a gente, é um grande amigo meu, gosto muito dele. Bateu na trave na última eleição. 580 mil. Bom, enfim, você está convidado É também aqui. pré-candidato ao Senado. Pré-candidato ao pré-candidato Senado ao junto Senado. comigo. Junto com a doutora. E está formando chapa com a doutora. Mas eu queria te convidar para vir bater um papo, que vai ser um programa que vai render muito. Não vou bater mais na sua mão, pode ficar tranquilo. Não, mas eu... Só se puder assim na palmatória, tá? Vai render muito também, que é uma boa conversa. Ótimo. Lembrando agora das minhas andanças pelo interior, eu esbarrei uma vez com um juiz jovem também, nessas cabeças jovens que estão assumindo aí, que está a esperança. Os caras estão cheios de boa vontade, a doutora também, jovem juíza, não precisa confirmar, mas deve ter se afastado por decepção. Ele me disse uma vez assim, ele está atuando ainda.
Nós sabemos que o juiz, quando vai para o interior, ele sai de lá se ele quiser, porque senão o prefeito ou o vereador reclama para alguém aqui que vai e manda transferir o cara. Para não ter esse tipo de coisa, a única prerrogativa que ele tem é essa, só sair se quiser, para não ser transferido. Mas eu esbarrei com esse juiz, meu amigo, em uma outra cidade, ele diz para mim assim: rapaz, eu vim para cá porque eu estava levando mais a sério, ele era um juiz de uma cidade distante, normalmente eles não ficam na cidade, e ele estava atuando, Patrick, de uma forma severa, tanto na minha questão também, que tive 2 ou 3 processos da questão de denúncias que eu fazia, e ele escrevia lá usando o direito, já faz isso, eu tenho 46 anos de profissão, então naquela época eu já fazia isso há mais de 30, formação de opinião, tal, papapá. Ele me disse, cansei de determinar uma coisa e alguém lá de Manaus, um desembargador, e aí eu estou dizendo, ele não me disse essa parte, mas deixou eu entender, ninguém sabe a que custo, que alguns pedem vista, outros pedem a prazo, mais um prazo a mais. Enfim, ele me falou de uma forma que eu entendi que ele estava decepcionado, que não era bem aquilo. Eu não estou querendo que a senhora emende a sua história, mas eu entendo isso com o seu retorno. Retornou? Retornei para a defensoria. Porque isso. A senhora já tinha estado lá. Já. Havia um motivo. E principalmente, nós falamos agora há pouco, eu estava fazendo um briefing lá na sala, quando foi dito assim da questão, as pessoas não dão deveriam dar mais importância para a função defensoria pública. Sabem tudo que é filme, quando o cara diz, esteja preso, se você não... Como é que é? Nada de tudo que você disser, tem direito de ficar calado, que você falar vai ser usado contra você no tribunal. Você tem direito a um advogado, se não puder pagar, é um dativo. É muito importante, mas não é só a questão da imposição do Estado. É a beleza. O direito à advocacia está, para mim, na defensoria pública, que é uma função brilhante, sabe? Das mais nobres que eu conheço. Quero lhe parabenizar pela decisão, tá? Pode ter certeza disso. Parabéns. Pitanga, eu queria abrir uma aspas aqui para o nosso amigo Make. Tá calado porque quer. Não, mas deixa eu falar uma coisa. Eu quero a tua aqui. participação agora, mas não como companheiro. Eu quero como jornalista, que você passou muitos anos na Rede Amazônica, trabalhou com meu pai, meu falecido pai, e gostaria que você fizesse uma pergunta para a doutora Carol, para Carol. Não entendeu? Vale... O que você... Não é aquele... Não vale. Não. É coisa séria que você realmente quer saber. Não vale, todo mundo quer saber. Não vale, você me ama. Não atrapalhando. Não vale. Ele vai falar. Mas só corroborando mais uma vez, a doutora Carol Braz, junto com a Poliana Souza Vieira. Perfeito. Ela ainda há pouco falou do Prêmio Novari, que as pessoas deixam passar e não falam. Olha, é um dos mais importantes prêmios. E ela foi a vencedora, junto com a doutora Poliana Souza Vieira, na 18ª edição desse prêmio. E olha o tema, órfãos do feminicídio. É um tema muito importante. Então, apesar de ter sido, já ter passado, parabéns à senhora. Mas eu quero retomar esse tema porque depois que nós ganhamos o prêmio, a Defensoria faz o acompanhamento jurídico, ou seja, eu faço o júri, eu faço a pensão alimentícia, a guarda dessa criança que ficou, uma criança que em muitos casos presenciou a terrível cena do pai matando a própria mãe, uma criança que perdeu a mãe e ao mesmo tempo perdeu o pai, que o pai está preso, o pai está foragido. E desde 2018 nós acompanhamos essas famílias, já temos um total de 50 famílias. E essas famílias a gente começou a perceber o sofrimento pela dificuldade financeira. Por mais que eu fizesse o acompanhamento jurídico, a psicóloga e a assistente social, no mês passado nós demos entrada na Assembleia Legislativa, protocolei nas mãos do presidente da Assembleia um pedido de lei para garantir um auxílio financeiro a esses órfãos do feminicídio. Avançou o pedido? Avançou e nessa semana já tivemos a informação de que a Comissão da Mulher da Assembleia já está dando a iniciativa de lei para garantir esse auxílio financeiro aos órfãos. Você já tem um cadastro pronto disso aí? Já tem as pessoas cadastradas? Tenho. Nós fazemos o acompanhamento das famílias, tanto que esse projeto foi com base nas informações
prestadas pelo Núcleo da Mulher, pelo Núcleo da Defensoria Pública, para garantir esse auxílio financeiro a essas vítimas. Então, que bom perceber que isso está Olha a importância avançando. da sensibilidade de uma mulher. Porque a sensibilidade ela é irmã direta do amor. Coisa que falta para muito político homem, infelizmente. Mas tu disseste que o May quer fazer uma pergunta. Pois é. Por falar em amor, Mas é pergunta jornalística. Mas ela já deu ali o toque. Pois é. Por falar em amor. E agora? por falar em amor, Gente, eu quero vamos ouvir aproveitar. essa voz linda. Muito obrigado, coisa linda. Olha, mas eu quero primeiro me dirigir a você, Milton Júnior, para dizer o seguinte. Eu e centenas e milhares de jovens passamos a ter uma profissão em nossas vidas por causa da iniciativa de 3 pessoas: Milton Cordeiro, Felipe Dal e o nosso querido Margarida. Olhando nos seus olhos, eu quero dizer o seguinte. Eu tive o privilégio de substituir o Patrick, porque ele era o campeão dos nossos eventos dos seminários, que é onde a gente mais recebia público externo. E eu disse para os 3, eu preciso fazer essa declaração. Quanto que vale o ouro debaixo da terra? O público ficou calado, aí eu disse o seguinte, independente do valor que o ouro valha, o mais importante é valorizar quem revela esses talentos. Então, nesse momento, eu pedi uma salva de palmas aos nossos 3 garimpeiros, que há muitas décadas estabeleceram e trouxeram para o Amazonas, para a região norte, para todo o Brasil, centenas de talentos, como é o caso do meu professor Patrick Mota. Olha, Então, olhando nos seus olhos, muito obrigado. eu digo o seguinte, Milton Cordeiro vive e viverá em você e viverá no mais importante grupo de comunicação do norte do Brasil. Pô, muito Bom, obrigado. E Só a tenho minha agradecer. essência... Bem, que vai ter que parar essa. porque tem um horário que nós interrompemos. Interrompemos e daqui a pouquinho a gente volta Não, com uma vamos voltar pesquisa. A imediatamente. pergunta de Meik Faria. Poxa, interromper uma declaração de amor. Mas vai ter todo Ele vai espaço. continuar. Vai Dá continuar, honra eu quero que ouvir. honra. Quero ouvir. Está na hora da Ave Agora, Maria. eu acho que a doutora- Nós respeitarmos esse horário. Ah, às sim, vezes sim. tem É a hora da Ave Maria. É verdade. a hora da Ave Maria. Vamos lá e voltamos já já. Eu acho que a doutora pensava que a declaração era para ela, não foi para o Milton. Bora ouvir. Vamos já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Já mudaram meu BG, é? Ó, explica aí, Dani. A Dani é a diretora, minha diretora, mas também a minha cuidadora. Para você que está ligado no nosso programa, na hora do Rush, grande abraço, obrigado. Se você acordou na madrugada para assistir aos nossos blocos de podcast, também muito obrigado. Estamos hoje na banca com os apresentadores, um semi-oficial, que é o Patrick, mas eu trouxe ele para cá na mais, não queria. Milton Cordeiro Júnior, que é titular também do programa, e como apresentador convidado hoje, meu bom amigo Meik Farias, a quem eu passo a palavra direto para ele. Prossiga, Meik! Prosseguimento. Então vamos lá. Gente, na hora do Rush, agora, momento verdade, doutora Carol. Olhe para aquela câmera da verdade e diga para todo mundo que está aqui, para o povo do Amazonas, a senhora teve oportunidade, a senhora tem uma carreira consolidada, a senhora conseguiu um prêmio nacional do direito, não só pela sua atividade como defensora pública, mas também trazendo e valorizando a psicóloga, valorizando também a assistência social. Eu lhe pergunto, a senhora já estava consolidada, chegou no máximo da sua carreira. Por que assumir uma candidatura na política onde todo mundo fala mal? Onde todas as famílias têm um ranço, a gente pode dizer abertamente isso. O que lhe faz, o que lhe motiva a sair do seu conforto, da sua zona de conforto, que a senhora conquistou pela competência, pelo mérito, com um prêmio nacional recente, que foi no dia 7 de dezembro, pelo STF, e a senhora agora se posicionando como pré-candidata a governadora. O que passa pela sua cabeça e por que assumir esse desafio? Boa pergunta, Meik, porque eu converso muito com você sobre isso, da esperança que eu tenho de que a gente mude essa realidade.
Então, se a gente que é correto, que trabalha, continuar achando que a política é lugar só para gente suja, para corrupto, que eu fui criada assim. Então, eu entendo quem hoje acompanha a gente e diz, a política é suja, porque eu fui criada dessa forma. Minha mãe e meu pai não queriam nenhum envolvimento com a política, diziam, minha filha, estude para você garantir o seu futuro. Eu tive essa oportunidade de estudar, de passar nos concursos e ter independência. Hoje eu tenho um cargo público graças ao meu esforço, ao estudo e a toda a minha dedicação. Mas se nós que somos corretos e que queremos ver um Amazonas avançar, um Amazonas evoluído, se nós não nos colocarmos dentro da política, nós seremos governados por quem não tem essa preocupação. Então, é exatamente por acreditar que quem é correto também precisa estar na política, por isso que eu aceitei esse desafio, por acreditar que como defensora pública eu já faço algo dentro da minha possibilidade. Mas dentro de um cargo executivo, dentro do governo, é onde a gente pode fazer muito mais, ampliar, e essa questão de levar a ética, a transparência, o que é correto. Chegou a hora da gente mudar, não dá para a gente continuar do jeito que está. Então, realmente, é sair de uma zona de conforto, porque querendo ou não, tendo o meu cargo público, eu tenho tranquilidade. Eu não vivo os perigos da política, mas eu também me coloco como uma certa forma de missão de dizer, poxa, eu cheguei, eu fui convidada Seria aquela e agora eu vou de dizer que eu não vou. Poderia fazer mais? Eu poderia fazer mais. Da mesma forma que eu saí dessa zona de conforto e assumi o cargo como secretária de Justiça e vi que deu para fazer muita coisa numa secretaria que não tinha recurso, mostrou que não é só recurso, é ter vontade de fazer, é o que o Patrick falou, é você se importar. E se você tiver noção de que as coisas mais importantes são aquelas que custam menos, as que mais vão transformar e melhorar a vida das pessoas, não são os contratos milionários, mas precisa ter sensibilidade e precisa ter honestidade para saber que você vai fazer um contrato e que o dinheiro público tem que ser investido no contrato público e não se importar apenas. Hoje o que eu vejo, infelizmente, é um interesse muito grande das nossas autoridades pelos contratos milionários onde você tem a oportunidade de desviar recurso. E aquilo que é importante, aquilo que vai mudar a vida daquele cidadão que precisava de um documento, de uma ação que custou zero para o Estado, e foram 76 anos de sofrimento na vida daquele homem. E eu até falei com o prefeito e vice-prefeito, se a gente não tem misericórdia pela vida desse cidadão, pense na economia do seu município, porque é dinheiro do governo federal que vai circular aqui dentro do seu estado, dentro do seu município. Ele vai poder receber um salário mínimo, vai contratar uma cuidadora, vai fazer uma compra no mercadinho. Então é a falta de sensibilidade, isso diz. Eu acredito que Deus está colocando esse desafio e eu não posso chegar e dizer, não, eu não vou manter a minha zona de conforto porque aí eu precisaria prestar contas. Então eu me coloco como instrumento para fazer aquilo que eu acho que é o correto, fazer o que eu sei que é justo e manter ali a honra da minha mãe que disse, eu não criei filha para ser chamada de ladra. Ela dizia, eu não quero filha na política porque eu criei a minha filha, tenho muito orgulho da minha filha que é juíza, minha filha que é defensora, que é reconhecida nacionalmente pelo seu trabalho e agora minha filha vai entrar na política para ser chamada de ladra. Então ela não tinha dificuldade de aceitar. Mas ela também percebeu, ali no finalzinho ela viu, minha filha, se isso está sendo um chamado para você, vá e faça a sua parte. Seja essa opção que nós queremos, porque não nos vemos representados pelos outros nomes que já estão aí postos como pré-candidatos. Então, precisamos ter uma opção, precisamos ter esperança. E ela deu a bênção, disse, vá porque lhe conheço e faça o que é certo. Nunca deixe ninguém colocar você numa situação que você vai estar ali de mãos amarradas e por isso que hoje o meu compromisso é com a população. O meu compromisso é de fazer o certo, o que eu acredito e de honrar a memória da minha mãe, que ninguém vai poder falar que a filha dela é ladra. No interior do estado nós temos muitos problemas da questão de documentação, que começa com a falta de documentos.
Eu tenho uma experiência muito grande no interior do estado, na região lá, já morei em Humaitá, em Carauari, no Juruá, e agora, ultimamente, nos últimos anos, no Alto Solimões, mais precisamente em Benjamin Constant. Se tem feito muito lá. Eu estou falando aqui, sempre faço observação, não obstante o prefeito ser meu amigo pessoal, mas ele esteve aqui, esses dois rapazes que apresentam o programa comigo, tiveram que colocar aqui, foi uma sabatina naquele dia. Foi muito bacana. A proposta do entrevistado aqui não é vir falar, mas não tem como impedir, não tem como desviar, por exemplo, o tema central das propostas da doutora Carol, e é por isso importante, que é importante dizer da questão do doutora na frente, porque ela tem isso como missão, ela tem tese, por isso tem que ser chamada assim. Eu estava falando da questão do interior da documentação, porque eu presenciei muitas coisas que poderiam ter sido resolvidas se o Estado tivesse feito presente no momento certo, no documento pelo menos. Você agora tem lei que quando o garoto nasce, na maternidade já tem que ter uma mesa do cartório lá para... Já sai até com CPF. Já sai com CPF. Mas isso tem 10 anos, essa lei. E aí nós temos o cidadão, muitos que moram nas comunidades, que nunca tiraram documento, sem direito a absolutamente nada. E sem direito, inclusive, de buscar a justiça. Nos esbarrou com isso por lá? Exatamente isso que me move de ver essas injustiças. Um exemplo, lá na Cabeça do Cachorro, em São Gabriel da Cachoeira, eu recebi um pedido de professores... Só para dizer para as pessoas, a região noroeste do estado do Amazonas tem um formato de um cachorro lá. Nossa Cabeça do Cachorro. E os professores pediram uma ação porque eles tinham turmas de 40 alunos. E na hora que eles mandavam relatório para a Secretaria de Educação, eles mandavam só 10 alunos, porque os outros não tinham documento. Então, quando chega a merenda escolar vem para 10 alunos, e ele tinha que dividir aquela merenda de 10 para os 40. A mesma coisa acontece com a saúde. A saúde nos municípios do interior atende uma população que não é registrada por falta de documento até hoje. Então, isso mostra como algo muito básico precisa ser resolvido. E nós precisamos o quê? De tecnologia, nós precisamos ter internet. A nossa população, se você atravessa a ponte e vai ali para o Careiro da Várzea, o teu celular já não funciona mais a internet. Então, é uma maldade com o nosso povo excluir as pessoas da informação. Você está desde um documento básico até o direito dessa pessoa poder ter acesso a uma internet de qualidade. Hoje, água, luz e internet é questão básica. E em Tefé, nós visitamos, meio que estava comigo, o Instituto Mamirauá, que tem projetos que receberam um prêmio internacional para tratar a água potável e a questão do saneamento básico dentro das comunidades ribeirinhas. Os nossos técnicos ganharam o prêmio, mas os executivos, não é o instituto que vai chegar dentro da comunidade e implantar o projeto, eles são estudiosos, eles trouxeram a solução para o problema, mas a gente precisa ter um executivo com interesse e com vontade de executar. Projetos que não são onerosos, mas que são projetos que não despertam o interesse dos nossos governantes. Ou seja, nosso povo não tem água. Desculpa que dá vontade de falar o que está fazendo, né? Mas faz as suas necessidades no quintal, porque não tem um político que se preocupe com a água desse povo. Aí, quando chega a época da eleição, é preferível passar uma balsa cheio de garrafão d'água e com cesta básica, que aí a população é dependente. Essa dependência, ela é proposital. E essa mesma situação das necessidades em qualquer lugar significa dizer doença, que vão lotar os hospitais, que vão prejudicar uma porção de outras coisas. Patrick, tem um projeto lá em Benjamin Constant que já tem, desde que o Davi assumiu, ele já está no segundo mandato seguido. Davi que ele fala é o Davi Bermengui. Né? Esse rapaz tem feito banheiros, ele vai lá em Brasília e consegue dinheiro lá do governo federal, e os banheiros de alvenaria, com tudo bonitinho, tem feito já. E tem uma empresa que já está há algum tempo lá fazendo, eu sei um bairro inteiro que fez,
da Cidade Nova, mas alguns na área rural, está resgatando a questão da documentação. Tem feito um trabalho nessa área muito bom, tanto que a senhora não encontrou dificuldade para realizar aquele projeto dos 802 casamentos. Foi uma parceria, junto com a Prefeitura, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública. Foi um evento muito lindo. E tem desses que não tinham documentos para se casar. Né? Não, por isso que teve que fazer primeiro a documentação para depois casar. A gente casou nessa oportunidade, é legal de falar, um senhor, é 101 ou é 102? Ah, não acredito. Eu não lembro do nome dele. Artista. Aí, Olha que legal. Mas acho ele que já é estava 102. casado há 45 anos. Já. Ele estava reconhecendo, ele queria ter o documento, né? legal. Eu me lembro disso. E foram 3 gerações. Ele, a filha e o neto. 3 casamentos, olha que coisa linda, sabe? De ver aquela população tendo a oportunidade de garantir a cidadania. Então, tudo isso é justiça em sentido amplo. Por isso que eu digo, quando eu estudei para fazer justiça, a justiça ela não está só no papel. Aí, quando a gente chega num poder judiciário que a gente acha, a gente começa a se sentir travado, porque ali são processos, são papéis, e eu gosto de ver a vida colorida, ver a vida como ela é. E essa é uma justiça ampla. Então, um casamento desse, para mim, é uma questão de justiça, é questão da justiça social. Isso me encanta, isso me move, e é o que me motiva a estar aí nesse desafio. Bom, Doutora Carol, fica à um vontade, minutinho. desculpa. Doutora Carol, a senhora estava comentando a respeito dos contratos, dos benefícios que as pessoas têm, os políticos têm. A gente está vendo que a senhora está falando a verdade, que a senhora quer realmente fazer as coisas. Né? Só que a gente vê a senhora falando com doçura, realmente não que a senhora seja fraca ou coisa parecida, mas me diga uma coisa, a senhora está preparada, porque a senhora vai mexer com gente que vão querer pedir a senhora de todas as maneiras de resolver essa situação. Né? Então eu quero saber, a senhora está preparada para fazer isso? Milton, eu Porque acho que... a senhora vai mexer em vespeiro. Sim. A senhora vê o que acontece. Sim, A senhora está preparada gente para enfrentar grande. esse sistema podre Pois é. que só prejudica a população? Preparada, com coragem. Eu digo, eu já nasci preparada, porque fui criada para não depender de ninguém. Então, hoje, quem não quer mexer é quem está sujeito a ser corrompido por esse sistema. A partir do momento em que eu não tenho interesse de enriquecer, em que ninguém vai chegar me oferecendo dinheiro para eu aceitar certas situações, em que ninguém vai poder depois estar me chantageando, tá dizendo, mas você, hoje, por que não tem fiscalização dos contratos? Porque cada um, quem vai fiscalizar se você está recebendo o teu pedaço desse contrato? Aí nós temos como, então, coragem eu tenho. E rabo preso não é comigo. Então as pessoas vão ver. E tanto que na Secretaria de Justiça as pessoas dizem, nem adianta falar com ela porque a Carol é muito séria. Então hoje os que estão no poder não querem que eu chegue. Porque para eles não é agradável chegar uma mulher que não vai negociar. Uma mulher que vai colocar tudo para funcionar do jeito que tem que funcionar. Se hoje os nossos contratos, você chega num hospital público, a alimentação é péssima. Vai olhar o contrato, o que está previsto ali, o que o Estado paga para que você tenha uma alimentação, porque o contrato ele só passa se ele tiver dentro das regras da nutrição, dentro do que está previsto, e aí você chega lá na ponta, vê uma alimentação que a gente sabe como é. E por quê? Porque não tem fiscalização. Quem vai ter legitimidade para fiscalizar se está sendo beneficiado com o desvio desse recurso? Então, eu digo, a minha coragem vem da minha legitimidade para cobrar. Porque a partir do momento, eu venho da lei, a partir do momento que eu mostrar que nesse contrato tem isso, eu vou cobrar daquele fornecedor de serviço, daquele prestador, que ele cumpra tudo aquilo que está dentro do contrato. Sei que vou esbarrar, que vou enfrentar muitos interesses. Deixa eu dar um exemplo disso aí que você está falando. E rapidinho, só para concluir, Conclua. de onde vem a minha coragem? Porque eu vou agir com transparência e a população vai entender tudo o que está sendo feito. Não vou prometer o que não vou cumprir. E vou fazer reuniões dizendo, nós estamos fazendo isso. A população daqui, qual é o pedido? Eles vão me pedir 10 coisas.
Eu vou chegar e vou dizer, olha, isso eu faço, isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Porque quando você diz, quando eu atendo a população, muitas pessoas chegam para mim e nem sempre eu vou dizer sim. Mas se você explicar por que você está dizendo aquele não, às vezes a pessoa já entende. Então, a minha coragem vem do meu acordo com o povo, do meu compromisso com o povo. Porque eu sou a governadora que vai governar para o povo. E quem vai me segurar é essa legitimidade da população defendendo a governadora. Normalmente, nós sabemos que não é tão fácil desse jeito. Não é A fácil. senhora sabe. Não é fácil. Tem muita pressão, tá? De tudo que é lado. Eu convivi muitos anos próximo disso. Mas naquela hora que eu quase lhe interrompi, era para dizer, eu passei por um procedimento agora. E lá no ano passado, em maio, junho, julho, quando foi a questão do coração, eu estava me preparando para ir para São Paulo, né? Mas, por algum motivo, eu fui ficando e aguardando e acabei fazendo por aqui mesmo. O procedimento foi muito bom, parabéns ao médico, parabéns, eu já estava querendo fazer no particular. Olha só, ela falou da questão, são 6 refeições nos hospitais. Eu só fiquei menos de 24 horas lá. Eu ia passar 3 dias. Aí tem um café da manhã, que pelo preço que eu sei que cobram, deveria ser melhor do que aquele lugar que tu toma café ali, Milton. Lá é caro, né, Milton? Não, é um preço bom. Não, eu porque sei, é gostoso. para algumas pessoas é preço bom. Eu acho caro, tá? Agora, mas é gostoso. Bom, pelo preço que eles cobram, o meu Patrick querido... inventou um sanduíche lá. Tá, eu quero saber depois Eu acho que desse... você não vai mais participar do próximo café. Olha, não... Corta ele do café. Eu estou Pronto. falando que o Todos café é todos gostoso. parceiros. Não estou falando em momento algum da qualidade, é muito bom. Mas o que eu estou dizendo é que lá eles servem um café ao preço desse de onde o Milton toma café. Eu não diga isso, eu tomo. Estou falando, Milton. E depois, às 9 da manhã, rola um copinho de gelatina que é cobrado o mesmo preço daquela primeira refeição. Do almoço, idem. E às 3 da tarde, outro copinho. Eles fazem 6 refeições. Mas eu fui pesquisar o que eu estava comendo e quanto eu estaria dando de prejuízo para o Estado. É exatamente isso que eu estou dizendo. As refeições são cobradas ao mesmo preço, como se fossem cada uma R$20, R$30. Mas o que é entregue para o cidadão não é, né? Não é. Senão não tem interesse, né? Aí você começa a ver a questão das escolas de tempo integral, que tem uns contratos fantásticos, tá? E não é desse governo, a coisa já vem se arrastando. Eu não estou aqui para apontar dedo, porque não me interessa, eu não tenho interesse, né? Mas a coisa é desse jeito, tá? E eu estou fazendo esse comentário, doutora, para lhe perguntar das pressões do quais eu disse não é fácil, porque a senhora só vai conseguir se tornar independente se não receber a pressão financeira que vem durante a campanha. E nós sabemos que o diferencial de uma campanha é a estrutura que esse pessoal já tem. Eu não estou falando do pessoal que vem como militante, como boa vontade, daqueles que são pagos. E aí é que mora o perigo. Temos o Amazonino Mendes, que é candidato com uma história de estrutura de campanha, Eduardo Braga e o governo que nem se fala que a máquina tem o histórico de sair atropelando, né? Não vai ser fácil não, né? Me diga como é que vocês estão se preparando para isso. Eu não quero tornar o programa uma plataforma de política para as pessoas que vêm aqui falar, mas é importante que você saiba disso. Eu acho muito importante as pessoas pararem realmente para refletir nisso que você está falando, porque a partir do momento em que... Só lhe posicione melhor, porque essa câmera não vai atrás da senhora, não. Isso. Tá. Essa corrupção, ela começa na nossa escolha, começa com o direito ao voto. Então, a partir do momento que nós estamos cobrando, estava conversando com o MEI, que a gente fala tanto na corrupção dos governantes, na corrupção dos poderosos, mas a corrupção começa, às vezes, aqui, desde o pequeno, desde uma propina para você não pagar uma multa e, principalmente, gente, na hora de escolher. Porque a partir do momento que você troca o seu voto por algo que está lhe sendo oferecido, esse dinheiro não é um dinheiro do salário de ninguém. Já começa que esse dinheiro é um dinheiro sujo.
Então, a partir daí, você já está deixando o Estado nas mãos de quem não vai ter compromisso com quem vendeu o seu voto. Porque vai dizer, eu já comprei, já te paguei, agora eu não preciso fazer mais nada por você. Então, eu tenho o pé no chão, eu sei que a campanha tem sido difícil, mas eu tenho encontrado pessoas, eu tenho visto a esperança das pessoas no olhar. E eu tenho sentido a responsabilidade que eu tenho de corresponder a tudo isso que está sendo depositado, toda a minha desesperança, todo o meu desencanto com a política, é o que eu sinto no olhar das pessoas que hoje estão conosco e estão nos apoiando, apostando de que agora é a hora da mudança. Como falei para o Milton, nós apostamos naquele momento, achávamos que íamos mudar. Se não mudou, a gente não pode desistir. E tenho, Milton, plena consciência de que a estrutura do Estado, ela vem já nessa roda, nesse ciclo de corrupção, de desvios, não é só de agora, é de muito tempo. Infelizmente, nós vamos resolver tudo. Carol vai ser salvadora da pátria? Não. Não acredito em nenhuma pessoa que vem se propor a que vai mudar tudo de uma vez. Não dá para mudar tudo de uma vez. Mas se a gente não começar, isso não vai acontecer nunca. Porque se a gente continuar do jeito que a roda vem girando, o nosso Estado vai afundar. Porque é um tanto desvio, nosso Estado está sendo saqueado. A gente tem escândalos na saúde, escândalos na merenda escolar. Ou seja, os roubos são roubos dentro de secretarias que lidam com a vida do ser humano. Segurança pública. Segurança pública, meu Deus. O que a gente passou na pandemia, nenhum outro Estado brasileiro passou. Da forma tão massacrada, tão suja, tão perversa como nós vivemos aqui no Amazonas. Então, ou a gente acorda e inicia esse processo de mudança, ou a gente não vai sair desse ciclo pernicioso. Não dá, Milton, para mudar tudo do dia para a noite. Rapadura é doce, né? Mas a gente precisa começar. E com muita coragem, porque eu digo, eu como mulher, eu vi o que nós podemos, o que nós fazemos para proteger um filho nosso. E eu digo, quando eu vejo uma criança na rua, quando eu ando num hip-rap lá do Cacau Pireira, que você tá andando ali numa pontezinha de madeira, que a perna da gente bambeia, sabe? E a população morando, é previsível. Todos os anos aquilo ali fica do mesmo jeito. E ninguém faz nada. Todos os anos. Então, quando eu ando numa ponte daquela, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: imagina se o meu filho tivesse que andar por aqui. Quando eu vejo uma criança na rua, a primeira coisa que eu, como mãe, eu penso que poderia ser o meu filho. Agradeço a Deus todos os dias as oportunidades que Ele me deu e o que eu posso hoje oferecer para os meus filhos. Porque, graças a Deus, eu tenho plano de saúde, eu tenho escola particular, mas a minha secretária que cuida de mim não pode oferecer isso para os filhos dela. Então, onde já se viu em um país nós decidirmos quem vive, quem morre de acordo com quanto que essa pessoa tem de dinheiro? A vida humana perdeu o sentido. Então, o meu desafio é ser instrumento para iniciar essa mudança e de mostrar que nós podemos sim ter pessoas boas também na política. Me inspiro em Jefferson Pérez, que foi um homem que eu usei o exemplo dele para convencer a minha mãe. Então ele nem sabe, eu não o conheci pessoalmente, mas ele foi o exemplo que eu disse: mãe, ele viveu, ele encerrou a carreira dele sendo respeitado, sendo um homem realmente que defendeu os seus ideais. E eu venho para continuar defendendo os meus ideais de forma independente, sem ter a ilusão de que do dia para a noite vou conseguir mudar tudo, porque não vou. Mas o meu compromisso não está sendo agora, durante a campanha, com nenhum grupo. O meu compromisso é com o povo. O PDT não foi por acaso, então? De jeito nenhum. Eu tenho uma gratidão pelo PDT, porque os outros partidos Vou voltar 2 décadas e vou lhe perguntar sobre Brizola. Vamos lá, com prazer. Me fale. Oh, meu Deus, que orgulho. Brizola, estive agora há 2 semanas no evento do PDT que comemorou o que seria o centenário de Brizola.
e de ter um político que construiu mais de 6.000 escolas e que foi o idealizador, junto com o Darcy Ribeiro, Sim, das Darcy escolas Ribeiro, de tempo integral. lá que- do Bobódromo, Sambódromo, lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que é aquilo que hoje nós sabemos que é a solução, ele já vinha trazendo isso desde o tempo dele. Então, é um político respeitado, um homem à frente do seu tempo e que valorizou a educação. Bem, Então, para mim, é um orgulho estar no Já PDT vamos de para o Brizola. segundo intervalo e eu queria convidar mesmo. Patrick está mais calado do que nos outros dias. Já está ouvindo. Eu estou Está observando. ouvindo. Eu estou Eu queria observando. contar uma história. Não, eu estou observando. Conheço. Só temos 2 minutos o agora. quão importante é nós ouvirmos uma mulher. Perfeito. Olha, o machismo mata mulheres. O machismo não permite que as mulheres cresçam e essas mulheres, elas conseguem ainda assim mostrar que elas são melhores que a gente. Não é questão da gente se sentir diminuto, não. Por isso, quando eu ouço que a doutora Carol diz assim, eu atravessando uma viela, uma ponte de madeira há décadas, eu penso no meu filho atravessando aquele lugar. Exatamente. Isso é sensibilidade que falta para a classe política. Isso é mais do que sensibilidade, é o verdadeiro amor. Mas eu tenho uma pergunta para a senhora daqui a pouco. Já, vamos ao intervalo. Vai no intervalo. Oi? Eu pensei que já estava. Vamos ao intervalo. Vai, Nós vamos para o vai. intervalo, mas como agora não tem a Ave Maria, esse intervalo aguenta 30 segundos. Nós falamos de Darcy Ribeiro, tem uma passagem que eu gosto muito dele, que ele estava falando. Alguém estava falando das realizações culturais, das escolas de tempo integral e tal. E aí o repórter disse, o senhor foi um homem de muitas vitórias. Ele disse, acho que não, acho que eu perdi mais do que ganhei, pelo menos do jeito que eu gostaria de ganhar. Mas isso não tem a menor importância, ele diz. Pior seria estar do lado daqueles que me venceram. Isso aí eu me lembro ele falando isso. Aham. E está num dos livros, ele é um dos meus gurus, né? Mas eu vou fazer o intervalo e volto, e depois o último bloco é sempre mais descontraído, tá? Vamos lá. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. A Daniele, ela sabe tudo de rádio. Ela que faz a programação da Cavoc, ela que me ajuda, edita o jornalismo, ela edita, faz edição de texto já, eu gravo, deixo ela montando tudo. Está comigo há 14 anos, tem que ter aprendido alguma coisa, né? Pode deixar a parte. Bom, estamos no terceiro bloco do nosso programa A Hora do Rush. Como bem disse a doutora Eliane por aqui, disse que hoje a Hora do Rush mesmo está engarrafada, né, doutora? Nós estamos com, além do pessoal de bancada, o apresentador convidado Meike Farias e a doutora Carol Braz está com a gente aqui falando de seu trabalho e também... E eu disse para o pessoal no começo, eu sou sem vergonha mesmo, é que ninguém ia falar de política, tá? Pode ter certeza. Eu trago a pré-candidata aqui, nós não vamos falar de política, né? Não promete o que tu não vai cumprir. Bom, eu adoro política, sou apaixonado por política. Esse rapaz, meio que quando me conheceu, eu coordenava... Integrei equipes suas. Foi verdade, do governo, sempre fiz marketing político, sempre fiz... E o Patrick também já andou comigo, né, já presenciou eu em ação. É por isso que eu te chamo de enciclopédia, né? Eu estou dizendo isso porque eu tenho muito orgulho de ter andado nesse meio. Eu trabalhei com pessoas sérias e sei que existe muito boa vontade no meio político. Tem muita gente boa, raríssimos, mas tem. Aí, eu te pergunto, vem os debates. Por exemplo, o Bolsonaro nunca negou para ninguém que negócio de economia era com o Paulo Guedes. E continua. Ele disse, o cara não tem que saber de tudo. Não tem que saber 100% das coisas. Mas tem que ter uma equipe para isso. Já está formando a equipe, até mesmo para fazer o plano de governo? A gente já está sentando todo dia pela manhã. Eu tenho reuniões técnicas e a partir da tarde a gente vai para as comunidades e ali eu escuto também a população. E coleta informações. E coleto informações, porque é um plano que está sendo construído junto com o povo, junto com aquelas demandas, aquilo que eles trazem. E quero te dizer, viu, que eu estou ansiosa pelos debates. Porque da mesma forma que aí pergunto, cadê? Será que todo mundo pergunta, será que essa mulher vai ter coragem? Será que as pessoas estão realmente querendo conhecer mais da Carol? Então digo que eu estou ansiosa pela hora dos debates, que aí é o momento em que realmente a gente vai poder olhar
olho no olho e mostrar todas as propostas daquilo que a gente está construindo. Bom, Não precisa saber muito, mas a senhora tem andado pelo interior, pelas cidades do interior, e a gente vê as coisas, né? E como disse o Patrick, mulher é outra história. Ela tem o olhar de mãe, né? E eu tenho certeza, tá, que não sei se a senhora iria resolver todos os problemas, a chance de resolvê-los é grande. E por ser mulher, eu também vou dar essa parte aqui, porque eu fui criado por uma grande mulher, eu convivi mais de 30 anos com uma grande mulher e convivo hoje com outra grande mulher. Eu tive sempre fui um cara que valorizou, eu gosto da questão da questão mulher na vida da gente. Do Tá? cuidado, né? E que ele faça voto. O Patrick foi muito feliz naquela colocação, viu, Patrick? De fazer isso. É o olhar de mãe, né? é o olhar de mãe. Agora, com licença da senhora, eu queria me dedicar a este rapaz que está aí ao seu lado, que é o seu companheiro e que é um cara também do nosso meio. Ô, meu amigo, nós já tivemos um exemplo que se auto-intitulava O Novo. E a doutora ainda há pouco deu uma opinião do porquê que ela saiu do governo do Novo. E eu te digo, tu estás mesmo pré-candidato a deputado estadual? É isso? Exatamente. E Pré-candidato a deputado estadual. O que o fez, Meike, você que participou com muitas reportagens com a comunidade, eu vi você na tela de inúmeros veículos de comunicação ao lado da população, junto ao problema da população, falando ao vivo, explicando para a sociedade qual era o problema daquela população. Ou seja, você tem de perto a realidade também da população. E como você acha, e você já no passado já também prestou seu nome, não é, para uma candidatura que à época não deu certo. Você acha que agora pode dar certo? E claro que pode, porque você está de novo aqui presente. Mas qual é a diferença daquele Meike, daquela candidatura, para esse Meike Farias dessa pré-candidatura? Bem, primeiramente eu quero dizer que assim como eu homenageei seu pai na sua figura, o Milton Cordeiro, que é com certeza o meu pai na comunicação, eu preciso dizer que eu tenho um professor. Eu tenho um professor de locução, eu tenho um professor de inteligência em relação à comunicação, um grande entrevistador, que é Patrick Mota, que é uma pessoa que tem um legado indiscutível e bastante alunos e seguidores em relação à marca que ele tem no rádio amazonense. E você se influenciar de coisas positivas facilita e muito as habilidades que você carrega para utilizar na prática. Por que a candidatura? Eu tenho uma companheira, doutora Carol Braz, que é a minha esposa. Nós estamos caminhando de uma forma extremamente dedicada à população. Carol, ela vivencia as mazelas, as necessidades. Ela não falou, até mesmo por uma questão de tanta coisa, tantos assuntos, mas ela não falou de uma população importantíssima, Patrick, que é a população PCD, Pessoas com Deficiência, doutor Luiz Mário. Doutora Carol é uma referência nessa área e quando ela assumiu a Secretaria de Justiça, ela anexou. A CEPED se tornou uma pasta, uma subpasta da Secretaria de Justiça. E, gente, em dezembro desse ano, véspera bem próximo do meu aniversário, ela teve uma reunião com várias mães PCDs. Eu troco a palavra, o termo mãe, por super-heroínas, Patrick. Porque do jeito que você usou toda a sua poesia, toda a sua habilidade em relação a definir o que significa o olhar de mãe, você multiplica essa sensibilidade, essa coragem, Milton, que você citou, e eu digo que é algo sobrenatural, é sobre-humano, o que as mães PCDs são nessa sociedade. E Carol, em poucos minutos, eu posso dizer a todos vocês com toda a segurança do meu coração, ela virou no final e disse: gente, o que vocês me pedem, o que o PCD precisa, é tão fácil de resolver, doutora. É tão simples de resolver que se houver vontade, a coisa muda. Então, Patrick, imagine você estar no meu lugar como um apoiador, o melhor amigo, a pessoa que compartilha das ideias, dos sonhos,
dos ideais da doutora Carol Braz. Do quanto que nós vibramos no Prêmio Nacional que ela recebeu do Direito. E eu, como um bom assessor, estava segurando o microfone, o telefone dela, e quem liga para ela na hora da premiação foi o nosso ministro Mauro Campbell. Eu, obviamente, virei... Gente, com toda licença do mundo, eu preciso falar que agora quem vai falar com a doutora Carol é o ministro Mauro Campbell, que é o amazonense, que a gente tem maior, né, orgulho, né, por tudo que ele representa no STJ. O doutor Mauro Campbell ligou, parabenizou e disse o seguinte para a doutora Carol Braz. Doutora, o que a senhora fez por esse projeto que começou em 2018, eu faço questão de usar toda a minha força para que a gente consiga fazer via CNJ, via trânsito em Brasília e se torne uma lei federal para que as crianças do Brasil sejam afetadas e tenham a sua realidade postadas em relação à dignidade. Então tá aí, o trabalho de uma caboquinha, de uma mocinha, né, que vocês já perceberam que inteligente demais, corajosa demais, mas que precisa de apoio. E esse apoio, vindo de um homem que é da comunicação, que o Patrick não revelou, mas aqui eu vou te deixar em maus lençóis, todas as minhas matérias nacionais, todas as minhas entradas no Globo News, no Sport TV, eu tinha um professor torcendo por mim. E todas as vezes ele fazia comentários comigo. Deixava no meu telefone, chegava a mensagem dele. Gostei de ver. Abordou certo. Podia ter abordado assim. Lembra? Você fazia isso. Legal. Você sempre foi isso. Então, não é simplesmente você ser uma pessoa de referência, Milton, mas é alguém que participa das suas conquistas, que fala onde está errado e como pode melhorar. Então eu levo 26 anos, 96, com Del Lima, meu professor da parte de cinegrafia. Desde 96 a gente carrega a oportunidade que seu pai me concedeu. Nós somos a primeira turma da Fundação Rede Amazônica, Dr. Luiz Mário, onde tudo começou, onde jovens tiveram oportunidade para ingressarem nesse universo da comunicação, que eu sinceramente não me vejo como outra profissão, como eu não te vejo, mestre Pitanga, fazendo outra coisa senão nos inspirar pelo universo que você é, de forma tão forte, pragmática e ao mesmo tempo com tanta sensibilidade. Você sabe que eu me lembro o cenário que você estava quando você voltou de uma reunião à tarde e disse que estava numa reunião na TV Amazonas e que foi chamado para lá, na Rua Belém, Rua Belém ali, onde é em frente ao Parque Amazonense ali, onde tinha aquela produtora. Positivo. Você chegou lá e disse para mim, eu disse, porra, que legal. Eu gostava do teu trabalho quando você viajava pelo interior, fazendo... Qual era o nome do programa na TV Cultura? Cultura Esportiva. Não, e você tinha uma... o Nova Amazônia, maior orgulho. Eu fui para Rio mais 20, gente. Pois é. 11 dias lá. Eu sei disso. Então, nossa, maravilhoso. Gostava. Um rapaz bonito, jornalista. Rapaz, isso é com você. Essa é a tua opinião. Eu prefiro deixar a Carol falar sobre isso. Eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Não tenho mesmo, nunca tive. Obrigado, mestre, obrigado. Na idade que eu estou e com a história. É a idade, é? Eu não tenho que provar absolutamente nada para ninguém. Né? Mas, eu estou falando, é verdade, viu? É isso aí. E eu gostava do trabalho desse rapaz, né? Ele acompanhava também, quando você, do BDA, Bom Dia Amazônia, que antigamente, não sei se assim chama, mas era BDA. Permanece BDA. E é o que eu mais falo nas reuniões. Quem é que acorda conosco? Quem é que tem a barriga maior? Paulo Paixão, Meg Farias. E assim vai. Então, gente, finalizando essa participação, Patrick, Milton, meu amor, quero dizer o seguinte, que a gente cumpre uma função social importantíssima, porque o jornalista é aquele que aponta, que ouve, que investiga e que expõe essas feridas. Gente, que constrangimento entrar na Globo News, em rede nacional, e falar que o governador do meu estado está réu pelo STJ de forma unânime, porque a questão do respirador, né, foi parar numa loja de vinhos. Então, assim, o STJ está aí para cumprir o trabalho deles, os ministros estão aí para cumprir o trabalho deles. Eu acho que todo mundo merece ser um julgamento, aí a gente apoiar no direito, mas o mais importante, isso precisa vir à tona.
Essas mazelas precisam vir à tona. E o nosso papel, Pitanga, principalmente após o advento da questão do smartphone, em cada cidadão se tornou um emissor de conteúdo, o que aconteceu? A democracia explodiu. Hoje nós não somos mais reféns de uma programação de TV, de uma programação de rádio, não. Todo cidadão de qualquer localidade chega e fala direto com o Patrick Mota, fala direto com a doutora Carol Braz e expõe aonde está doendo. Cabe a nós sermos instrumento na vida dessas pessoas. Então, essa experiência, essa vivência que eu tenho, principalmente de ouvir, de investigar, de ver e de ajudar a contribuir, sendo um instrumento mesmo, né, Patrick? A gente acaba sendo, eu me sinto preparado para estar no parlamento e ajudar doutora Carol Braz, se Deus quiser, como governadora do Amazonas, a direcionar esse estado para a dignidade que o nosso povo merece. Eu Rapaz, queria pedir, deixa- só um pedir o pouquinho. teu celular, que traga o celular para cá, Tá bom. que eu estou inquieto, eu quero ver as mensagens. Só uma coisa. Patrick, você ensinou esse cara a ficar falando muito assim? Pelo amor de Deus. Aqui é a doutora, não é ele. Mas outro programa a gente faz. Paulo com ele, Paixão, pelo amor. amor Você de sabe Deus. que geralmente, Pitanga, Paulo é Paixão. hora de interromper. Os professores Deixa a são- doutora falar. depois os professores que ensinam acabam virando admiradores Oh, dos pois bons é, alunos. pois é, realmente é. No caso desse Que jovem. legal, que legal. Muito bacana. Mas ainda temos intervalo? Como é que é? Não. Como é que Posso acabou fazer mais tudo? uma pergunta? Não, eu, dá eu tempo. quero tocar para a doutora Queria dar Carol. uma Viu, olhada doutora? no celular. Por favor, traga nossa aqui, por favor. estrela maior. Viu, doutora Carol? A pergunta agora é para a senhora, porque eu toquei antes do intervalo na questão de que, lamentavelmente... Patrick, me permite só Não, rapidinho, claro. um detalhe, ele falou agora Claro. no doutor Mauro Campos. Uma vez, antes dele ir para lá, para Brasília, pouco antes, né? Eu falando para ele, eu perguntei dele da questão se o salário dele era bom. Uma conversa. E ele disse assim, olha, ele disse para mim, você sabe quanto ganha um juiz? Eu perguntei em relação, se o salário era bom, em relação aos magistrados do mundo. Ele disse, você sabe quanto ganha um juiz na Inglaterra? Eu disse, não. Ele disse, simbolicamente, um cheque em branco da rainha. Exato. Ou seja, Da rainha. o cara não tem desculpa de se corromper por necessidade. Ele recebe por ano um cheque em branco da rainha, ele vai gastar tudo que ele precisa. E até agora ninguém foi preso lá. Ele me falou isso aí, eu entendi, eu estava conhecendo ele, estava na casa de um ex-governador, e ele foi para Brasília depois. Eu me lembrei, eu gosto de contar esse fato toda vez que eu lembro. Por favor, Patrick, continue. É interessante, né? E a gente já discutiu aqui regimes monárquicos, né, no Brasil. Já tivemos, né, lá atrás, enfim. Mas, doutora Carol Braz, o machismo continua no Brasil e não é brincadeira. O feminicídio tira a vida de milhares de mulheres. Deixa aí crianças sem rumo. A senhora mesmo ganhou um prêmio ao criticar isso e ao apresentar soluções. Mas o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, que me chamou uma atenção. As mulheres, como a senhora e tantas outras, elas provam todos os dias, parece que elas têm que provar todo dia que elas são capazes. Elas têm mais estudo que os homens, mas elas ganham menos que os homens. E aí me chamou a atenção algo que eu li numa das suas redes sociais, onde a senhora escreveu que homens e mulheres precisam caminhar juntos. Ora, se o novo não deu certo, e o espaço está aberto para que o governador se manifeste caso queira, a senhora mostra com suas palavras e ações que a senhora não está contra o homem, de forma nenhuma, mas até sugere que deve-se caminhar juntos. O que a senhora quis dizer, no geral, com isso? Eu quero dizer que hoje as mulheres não têm representatividade. Nós temos uma governadora no país, né? De todos os nossos estados, apenas uma mulher governadora. Rio Grande do Norte, Fátima. Rio Grande do Norte. Aqui no Amazonas, apenas 4 prefeitas. Nunca tivemos uma mulher governadora, nunca tivemos uma prefeita na capital de Manaus. E o Amazonas teve a primeira senadora do Brasil na história. Primeira Eunice senadora Eunice Miquiles. E quando eu falo isso, eu não quero parecer que é uma luta de mulheres contra homens. Por isso que eu quero dizer, é uma luta de todos. A violência contra a mulher, o machismo, não é uma luta de mulheres contra a violência contra mulheres. É uma luta de todos. Homens e mulheres que não concordam com a violência contra a mulher.
homens e mulheres que não concordam com o machismo. Então, quando eu digo essa é uma luta de todos, homens e mulheres, para garantir essa igualdade. Não é uma luta de mulheres contra os homens, não é uma tentativa de mostrar que a mulher é superior ao homem. Nós temos direitos iguais, temos deveres e precisamos caminhar juntos, porque um complementa o outro. Então não é que a mulher é melhor, que o homem é melhor. Nós somos melhores juntos, porque juntos a visão é completa. Se eu tenho um parlamento que não tem uma representatividade igualitária, as decisões desse parlamento não vão representar o ideal daquela sociedade. Como que apenas homens representarão as políticas públicas necessárias para as mulheres? É uma questão de representatividade. Se a nossa população é composta metade homens, metade mulheres, e aí a gente tem um pouquinho ainda mais de mulheres, por que na hora de representar essa população, essa representatividade não é igualitária, paritária? Então, não é uma luta de sexos, é uma luta pela igualdade. Mas quem coloca mais homens no parlamento municipal ou no estadual são os eleitores. E aí eu complemento esse questionamento também. O que falta, na opinião da senhora, doutora Carol Braz, para os eleitores e para as eleitoras começar a pensar sobre isso e, de fato, acreditar mais nas mulheres? Hoje a gente tem uma questão partidária complicada, tanto que se precisa existir uma lei garantindo 30% dos recursos das campanhas públicas para as campanhas femininas, é sinal de que historicamente essas mulheres foram relegadas ao segundo plano. Se não houvesse isso, não haveria necessidade de uma lei para garantir esses recursos. Então, as cotas que não são sequer preenchidas, então temos que ver, incentivar as mulheres que elas não estão comparecendo também. Também porque ainda é um ambiente muito masculino. Eu fiz uma vez um podcast onde tinha a foto de quando o Michel Temer foi eleito, né, quando ele assumiu a presidência no lugar da presidente Dilma. Quando ele assumiu, uma foto onde você tem 50 homens de paletó comemorando aquela vitória. Quando uma mulher olha aquela foto, ela não se imagina naquele ambiente. Hoje não é culpa da mulher, é porque é um ambiente ainda predominantemente masculino, em que você não, quando você olha, você não se vê ali. Um estudo foi feito com crianças em que a profissão de astronauta não era uma realidade daquelas crianças. Então, dentro da pesquisa, você quer ser professor, você quer ser isso, você quer ser astronauta. Nenhum deles queria ser astronauta, porque não havia a representatividade. Ele não se via naquele ambiente porque ele não tinha um vizinho, um parente, ninguém ali. Hoje essa é a situação das mulheres. Então, estamos, aos poucos, com várias campanhas informativas, rompendo essa ideia de que a política não é lugar da mulher. Até mesmo porque a gente sempre tem que provar que a gente vai ter coragem, que a gente vai ter competência, porque parece que a mulher não tem coragem, parece que a mulher não tem competência. A gente precisa o tempo todo estar provando isso. Essas perguntas, elas não são feitas para os homens, porque é como se fosse, se subentendesse que o homem, ele é firme, ele é corajoso. E a mulher? Né? Então, é algo que está ainda dentro de todos nós. Por isso que precisamos romper. Mas isso também não se rompe do dia para a noite. E o machismo, ele não é não é o homem que é machista. Homens e mulheres, nós fomos criados numa sociedade machista, onde às vezes o pai da gente vira e diz, olha, isso daí não é para mulher fazer isso. Mas eu fui criada por um pai, que estou aqui com o doutor Luiz Mário, que no dia que me levava para pilotar o avião junto com ele, e aí tirava, né? Nossa, poxa, tua filha pilota bem, né? Pô, tua filha vai querer seguir a profissão? Será que a tua filha será que ela vai ser aeromoça? Papai ficava mordido, ele dizia, não, minha filha vai ser a comandante. Numa época em que não chegou, então, havia... a pilotar um avião? junto ali nos treinos, mas né? Segurou, não fez solo, não fez solo. Sim. Não cheguei Chamado a pilotar, voo solo, não. Voo solo, não. Mas numa época onde ainda não havia mulheres comandantes, ele já dizia, não, a minha filha vai ser a comandante.
Por que não podia ser? Por que só existia o quê? A referência era a mulher é a aeromoça e o homem é o comandante. Então, ele foi o primeiro homem a defender e me criar dizendo assim, minha filha, você vai ser o que você quiser. A diferença entre homens e mulheres é a questão física. Não adianta eu querer competir com um homem que ele é muito mais forte fisicamente. Se não começar, não vai mudar. Isso é uma questão cultural. Eu, particularmente, fui criado... eu costumava dizer para os meus filhos, papai ensinou a gente a ser homem e a mamãe ensinou a gente a ser cavalheiros. Tem uma situação lá que as meninas... Sério isso? Cara, olha que interessante de frase, hein? Papai criou a gente a ser homem e a mamãe... Ele dava exemplo de como ser homem. E minha mãe... Por quê? Eram 3 homens, 2 mulheres e 3 homens. Esse negócio de famílias que tem assim, numerosas, normalmente a filha vai passar a roupa do irmão, mas não sei o quê. Negativo. As meninas eram princesas lá em casa, está entendendo? E não se expunham. Eu, particularmente, tenho uma frase que eu definia para os meus filhos, e eles foram criados dessa maneira, que eu costumo dizer. O homem é a clara forte que envolve a gema. A mulher é a casca fina e frágil que envolve tudo. Eu li essa frase em 1982, num muro lá no Rio de Janeiro. Concorda com essa frase, doutora Carol? O negócio de fragilidade. Que eu disse essa frase. Pergunta pro Meik se eu sou frágil. Mas eu acho que... Ela é mais bruta que eu, parceiro. Mas não dá ainda para comparar da questão da força humana. Por isso que eu digo, o homem é a clara forte que envolve a gema, a mulher é a casca fina e frágil que envolve tudo. Porque se não for para o confronto físico, eu costumo dizer, para quem já conviveu comigo, você domina de qualquer jeito, com carinho, com beijo, com tudo. É muito Mas mais foi fácil. isso que o Patrick falou. Com o nosso o jeito jeitinho. que ela estava falando. É o jeitinho, né? É mulher. Não dá, eu nunca vou competir na força física, mas nas atividades onde você desenvolve o Domina, intelectual, controla, aí não existe essa diferença. Onde não precisa ter força física, ali tá todo mundo de igual para igual. A água. Milton, você vai dar a notícia. É o seguinte, tá vendo como é que é? Hoje é a hora do rush, tá rush mesmo, tá todo mundo aqui no... Mas o papo é tão bom que passa 1h30, Que assim, tá pena. vendo? Já passou? Tudo bem. Já passou 1h30, cara. 45 minutos foi minha resposta. Que legal. Não, mas, cara, olha, foi tão rápido que vocês vão ter que voltar de novo, não eu tem acho jeito, que tem outros programas aqui. bacana. Doutora, vai ter um programa com essa senhora aqui? Eu acho que pra cá, eu tô calada aqui obrigatoriamente. Eu não tenho microfone. Mas já me deu vontade de dizer um monte. Mas devia ter vindo aqui. Não, por que mulher tem que gritar? A senhora é Verdade. convidada Por que mulher- permanente daqui Por que desse mulher horário. tem que ser austera? Por que mulher só ganha moral se for dessa forma? Por que mulher não pode falar doce? Por que mulher não pode ser meiga? Tá entendendo? Mas não. Parece que isso traz a palavra frágil quando não é. A gente se empodera, como agora a palavra tá na moda, quando é necessário ser. Creio eu. Quando não, eu vou continuar falando manso, eu vou continuar sendo educada, sem brutalidade, porque mulher é assim. E muitas das vezes a gente ganha mais sendo assim. Então, eu acho que até então não diminui em nada. Para terminar, doutora Eliane, a senhora quer fazer alguma pergunta para a doutora Carol? Por favor. Não, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer um convite. Sim. Para ela marcar conosco, para ela fazer um quadro aqui, participando do Entre Nós, que ela só vai começar a falar entre nós aqui. Perfeito, perfeito. Ninguém vai nos ouvir. Ninguém, já aceitei o convite. A gente conversa entre nós só. É um programa chamado Entre Nós que vai ao ar. Já tem o dia. Às segunda-feira. Legal. Às 3 da Se tarde. ainda tiver um tempinho terça-feira. só para eu complementar o Fique que à a vontade. doutora falou, Terça-feira vai lá. quando às vezes uma mulher ela grita, um homem quando ele chega e grita, diz, meu Deus, esse homem é forte, esse homem é firme. Coitado. Se a mulher chega e grita, a mulher é histérica, é descontrolada. Então o que eu defendo, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Aquilo que você julga, que você julgue o outro da mesma forma. Então são essas culturas que a gente ainda precisa romper. Bom, queria aqui lembrar da nossa audiência. Wagner Sabino e Benjamin Constant. Tá lá o Wagner Sabino, você deve... Nossa, que bacana. Abraço, mestre. Simão Pessoa, meu Simão. querido amigo Mário, que é um distribuidor de
de fitoterápicos, patrocinador antigo, meu amigo Moraes, Davi Bemegui, ó, deu um ok aqui. Olha que legal. Bom, tem um monte de gente aqui, eu acabei de falar. Obrigado, Milton, mais uma vez. Patrick, obrigado. Obrigado a você e ao seu talento de não só conversar, que você não usa o termo entrevistar, você usa um bate-papo e você traz as histórias que são importantes. Mas eu queria muito agradecer a presença do doutor Luiz Mário, que hoje nos brinda com a presença dele aqui, agradecer a doutora Eliane, que está com Entre Nós, que é um sucesso. Eu já pude, a convite dela, participar. E também agradecer ao Del, esse camarada que tem história na comunicação. O Del Lima, que eu estou hoje vendo que o teto dele está meio esbranquiçado. É a neve. Maria do Carmo, obrigado por esse contato que você fez, gostei. E eu acho que vocês devem ter gostado também. Essa forma que a gente faz aqui, né, Mico? Você que é do ramo primeiro. Com todo respeito, só agradecer a oportunidade, dizer que bom quando a gente vê pessoas de outros segmentos apoiarem a cultura, apoiarem a comunicação. Doutora, eu não tenho a menor dúvida que a gente só fortalece uma sociedade se a comunicação é forte. E a comunicação é o instrumento que o ser humano tem para fazer valer tudo o que ele sonha. É Doutora isso, Carol. doutora. Gente, eu adorei. Eu não gostei, não. Eu adorei. Obrigada pelo convite. E sempre que tiver, a gente vem aqui bater um papo descontraído. E é bom que a gente vai trazendo mais ideias. Eu gostei muito. Obrigada, Milton. Obrigada, Patrick. Obrigada, Make. E Pitanga, obrigada. Sempre que chamar, estarei aqui com vocês. Tá certo, então. Ó, final de papo. Amanhã não tem. Segunda-feira já temos aí agendado algum, mas eu preciso confirmar, porque o programa ao vivo é assim. Sexta-feira que vem tem Simão Pessoa lançando o livro. Ele vai lançar 2 livros, porque o Simas Pessoa, irmão dele, também vai lançar. O do Simas parece que é sobre a arte do Miranda, aquele chargista do jornal A Crítica, né? E o Simão Pessoa tem um livro novo, ele até me mostrou no domingo. Eu ganhei o livro da Bica e eu não me lembro agora. Livro de quê, rapaz? Da Bica. E o Abraço Simão a todos. é o homem dos causos. Agradecer ao Paulo, ao Biquese, a Daniele que veio, chegou na hora do programa. Nossa diretora. E está lá com a gente. Tchau, pessoal. Valeu. Pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Fé em Deus. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.